Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje: Deus não se oculta na sua prova. Veja, este é o sentimento e pensamento de muitos, que desconhece o mínimo do que nos traz o manual da vida, a Bíblia. Não há como não entender o que o Senhor disse em Isaías 59, no versículo 1. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para não ouvir. São vossos pecados que colocam a barreira entre vós e o vosso Deus. Vossas faltas são motivos pelo qual a face do Senhor se oculta para não nos ouvir. Precisamos também entender que ao nos colocarmos na presença de Deus, o primeiro sinal é de paz interior, que não se explica humanamente. E é esta paz que nos fortalece espiritualmente para entrar nos tatames do dia a dia. E é também essa paz que também nos proporciona uma força vital, que nos faz iluminados na trilha a seguir. E é ela também que nos dá um equilíbrio estável diante de uma ação a tomar. Diante de uma prova, bem como uma enfermidade, ela nos faz confiar e aguardar o momento nas mãos do Criador. É ela que torna em nós uma mola propulsora que nos faz ligar o céu na terra. É como um dínamo e ela nos dá a graça de sentir o mover do Espírito Santo de Deus em nós e por nós. E uma vez com ela, em posse dela, todo medo, ansiedade, opressão, angústia passa. Ela nos impulsiona para uma fé destemida, firme, forte e corajosa, nos dando um sentido de bem-estar e gratidão. Daí posso assim te afirmar com força e fé: Deus jamais se oculta na sua prova. Quando você na fé evoca o nome dele, você tem na fé um revestimento de certeza, não só da sua presença, mas das suas bênçãos. Portanto, devemos entender, se nosso Deus é onipotente, logo, nós estando com Ele ou diante dele, sabemos que o impossível para nós é possível para Deus. É claro que Ele, sendo Deus da onipotência, Ele saberá se o que desejamos é o que precisamos e o que nos fará feliz, pois na sua onipresença, Ele nos instrui, direciona, ilumina o nosso saber, para que não sejamos enganados por nós mesmos. E é aí que você e nós devemos entender também que se Ele está no céu, no ar, na terra e no mar, Ele está aqui. Está aí com você, está lá ou acolá, pois em cada recanto da terra ou do universo é o lugar que Ele está. Logo, você pode então compreender que Ele fez questão de fazer de nós sua morada. E nesta morada ser reflexo de luz, paz, força e vida. Pois aonde Deus está, nada falta. Pois o mundo e as coisas, tudo isso passa. E só Deus basta, não é mesmo, Edson? Veja, é claro, Isa, você falou tudo e mais um pouco. Devemos sim aprender, como crentes e fiel, seguir nossas intuições, saber que dentro de cada um de nós, lá existe uma força que é capaz de nortear todo o percurso das nossas vidas, isto é, das nossas existências. Por isso, quando nos deparamos com uma prova que possa roubar a nossa paz, não é? Que possa nos levar à impaciência, devemos sim parar e silenciar, não é? Entrar em sintonia, não é? Com esta força que está em nós e no equilíbrio desta força em nós mantermos a calma, fechando os olhos físicos da razão e se abrindo num diálogo com o Criador. E neste momento de grande sintonia com o Criador, que tudo vê, sabe e ouve, deposite diante dele o problema ou questão a resolver. Pergunte, não é, com um sentimento de fé firme o que deves fazer. E ele, não é, como a essência do puro amor, vendo e ouvindo o nosso despojar,
não é? Responderá com uma palavra de sabedoria que virá em nossa mente, e a mesma ele confirmará logo através de sinais, pessoas, até mesmo de sonhos. Daí, você, como fiel na fé, veja, receberá com gratidão o conselho do Pai Eterno. Não se esqueça nunca que todo fiel crente em Deus saberá, não é, que a intuição firme, não é, na intuição firme é a voz de Deus que fala. Sim, é Ele que fala, lá no mais íntimo de nós. Essa intuição é a certeza provida de paz e bondade divina, que como um sinal verde diz: pare, siga, observe, escute, obedeça. Ela é Deus. Veja bem, meus queridos, se cada um de nós agíssemos assim, fazendo a nossa parte, o mundo, lugar e vida seria bem melhor. Mas é claro que há situações que causam angústias, tristeza ou até mesmo medo em nós ou naqueles que sofrem. Veja, tudo isso é por falta, não é, do nosso afastamento de Deus e não de Deus por nós. Fazendo o nosso coração gerar não só um distanciamento, não é, mas falta de amor, justiça e paz. É fato que estamos em um mundo onde os corações estão divididos entre querer a paz e as guerras, e os que só pensam em si e nada para os outros. Certamente, quando Deus, não é, deu aos seus filhos a liberdade, ele sabia das distorções que viriam, causadas pela ganância, ciúme, inveja, fonte de toda avareza, que colocaria uma algema, não é, para levar o próprio homem aos caminhos da escuridão. E é justamente aí que ele observa os que a ele vai com todos os seus desvios. E ele, como um pai, não é, ensina como sair deles. O mal hoje é saber que Deus caiu no esquecimento de muitos corações. Os seus filhos caíram numa sede insaciável pelas coisas do mundo que não satisfaz. E é bem poucos os que tomaram posse que Deus não é pedra de tropeço para a felicidade de ninguém, mas bem ao contrário, vendo ele que a semente da mesma é correta e certa, ele faz multiplicar essa felicidade para a nossa própria alegria e nossa existência. É por isto que ele nos chama para essa interação com ele. E uma vez agindo assim, veremos, não é? Veremos que nas coisas mais simples do nosso dia a dia, ele não é oculto, mas nós o veremos. Portanto, meus queridos, não é? Esta busca pela paz na presença de Deus é conquistada quando abrimos para as coisas do Espírito Santo. Veremos aí que a paz, tranquilidade, tem um efeito poderoso que cura mais do que muitos remédios. Por isso, vale a pena investir no amor, isto é, em Deus. Seja entusiasmado, entusiasmada em Deus. Veja que esta palavra entusiasmos quer dizer em Deus e com aspiração de Deus. Lembre-se do que o próprio Jesus diz no Evangelho de Marcos 9, versos 23. Tudo é possível àquele que crê. Veja também o que diz os Salmos, não é? Confia o teu caminho no Senhor e nele espera e ele fará. Você já ouviu aquele provérbio, não é? Que você não deve fazer na sua vida uma rodoviária, mas uma estrada de passagem. Entendeu? Isto, não fique aí parado ou parada. Desce. Sim, busque no mais íntimo de você Deus e Ele se revelará. Por isso repito o que disse para a Isa. Veja,
Com Deus, aprende-se a ouvir suas intuições e você verá a força que vem dela. Tenha sempre coragem de olhar a sua vida no espelho da sua consciência. Insista, persista e permita ser, veja, feliz com Deus. Ele não está oculto, ele está aí, aqui, lá, acolá, enfim, em nós. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.